Salve torcedor vascaíno, chega mais porque o clima hoje é pesado e a gente vai falar sem filtro sobre o que tá acontecendo com o nosso Vasco. O que aconteceu ontem foi mais uma cena do mesmo filme que a gente já tá cansado de assistir. Uma eliminação dolorida, vergonhosa e o pior, esperada. Meu parceiro Vasco da Gama tá virando especialista em cair fora de competição. Dessa vez foi pela Sul-Americana e o torcedor que no começo da temporada alimentou o sonho de título continental agora se vê tentando entender como o time conseguiu ser atropelado desse jeito. Foram 5-1 no agregado. Isso mesmo, 5-1. E se você assistiu ao jogo sabe que não dá para esconder atrás de estatística. É verdade, o Vasco teve mais de 70% de posse de bola, finalizou bastante, teve iniciativa, dominou em muitos momentos, mas não conseguiu transformar isso em gol. A equipe parecia desesperada correndo atrás de um prejuízo que ficou claro desde o jogo de ida. E olha que teve chance em bola na área, finalização, insistência, mas o placar continuou ingrato. Um gol solitário marcado pelo argentino Pablo Vegetti, que apesar de balançar as redes está longe de viver uma boa fase. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Porque o torcedor tá cansado de discurso bonito, de entrevista com palavras motivacionais, de promessa de reestruturação. O que falta ao Vasco é futebol. O que falta ao Vasco é comando. E o que falta ao Vasco principalmente é respeito com sua própria história. A Sul-Americana foi embora e com ela se vai também mais uma oportunidade de resgatar o orgulho da torcida que acompanha esse clube mesmo nos piores momentos. Desde o começo do ano a diretoria falava em título, em brigar na parte de cima, em fazer bonito internacionalmente. O presidente Pedrinho apareceu, fez promessas, vendeu um projeto ambicioso. Mas o torcedor não é bobo. O torcedor viu que o elenco montado era frágil, sem profundidade, sem peças de reposição, sem liderança. Um elenco que não conseguiu se impor contra o Lanús, que até tem tradição, mas que não vive seu melhor momento. Um elenco que sofreu contra o Melgar, que é um time absolutamente limitado no cenário sul-americano. E o pior, um elenco que levou uma goleada do Puerto Cabello que praticamente ninguém conhecia antes da competição começar. É humilhante. O Vasco não passou confiança em nenhum dos 8 jogos que fez nessa Sul-Americana. Foram 6 na fase de grupos e 2 nos playoffs. Em nenhum deles o time mostrou ser candidato real ao título. Pelo contrário, em todos esses jogos o torcedor teve que torcer para não passar vergonha. E ontem em São Januário o caldeirão ferveu. A torcida protestou, virou as costas pro campo no segundo tempo, gritou fora Pedrinho, deixou o estádio antes do apito final. O clima tá insustentável. E aí a gente vai ouvir o técnico Fernando Diniz dizendo que tá fazendo tudo o que pode. Que o elenco tá se esforçando. Que os jogadores estão comprometidos. Ele fala até sobre azar, sobre como a vida é imprevisível comparando com ataques cardíacos, mortes inesperadas. E olha, com todo o respeito ao profissional que é o Diniz, mas esse tipo de comparação não cola mais. O torcedor não quer ouvir que o time teve azar. O torcedor quer ver um time competitivo, organizado, com vontade de ganhar. O Vasco não pode ser uma equipe que só tem posse de bola e estatística. Futebol se ganha com gol, com raça, com estratégia. E isso não tá aparecendo. Fernando Diniz até falou que contra o São Paulo o time deu sinais de melhora. Que naquele jogo não parecia que precisaria de reforços. Mas a realidade bateu na porta ontem de forma dura. Porque o Vasco, além de estar mal tecnicamente, tá mal emocionalmente. É um time que sente o peso da camisa, que não consegue reagir quando sai atrás, que não tem repertório tático. Ontem faltou tudo. E isso é culpa de quem? Só dos jogadores? Não. A diretoria tem sua parcela, o treinador também. Ninguém pode sair isento. E a torcida sabe disso. Tanto que ontem o presidente Pedrinho foi vaiado durante praticamente todo o jogo. Os grupos organizados protestaram. Teve GDA virando de costas, Força Jovem saindo da arquibancada, um verdadeiro mar branco que se esvaziou logo no início do segundo tempo. Isso é simbólico. Isso mostra o quanto a relação entre time e torcida tá desgastada. E sabe por que tá assim? Porque o Vasco perdeu o respeito do seu próprio torcedor. E falando em jogadores que têm perdido o respeito da torcida, não dá para deixar de falar do zagueiro João Vitor. Ele que já tinha protagonizado confusões em Saquarema no início do ano quando bateu boca com um torcedor, voltou a ser personagem negativo.
Na partida de ida no Equador após a goleada sofrida ele foi flagrado debochando da torcida e ontem repetiu a dose. Depois de dar assistência para o gol do Vegetti, João Vitor encarou os torcedores que estavam na social e ensaiou botar a mão na orelha como quem disse: e agora cadê a crítica? Esse tipo de atitude é inadmissível. O cara tá vestindo uma camisa gigante como a do Vasco, jogando mal, acumulando falhas, sendo vaiado com razão e ainda tem coragem de provocar o torcedor. E isso não é personalidade, isso é falta de noção. E pior, depois do jogo em entrevista ainda teve o desplante de dizer que tem que confiar, não posso fazer nada. Como assim o torcedor tem a obrigação de confiar em um time que coleciona vexames? Quem tem que reconquistar essa confiança são eles, os jogadores. Com desempenho, com entrega, com postura. O Fernando Diniz mais uma vez saiu em defesa do atleta. Disse que João Vitor vem melhorando, que começou bem o jogo, que ganhou duelos e até foi aplaudido no começo. E aí vem com aquele discurso de que a torcida só quer achar um culpado, que não quer o mal de ninguém. Mas o torcedor tem o direito de protestar. O torcedor tem o direito de exigir. O Vasco é um clube centenário, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, não pode ser tratado como se fosse um laboratório de experiências fracassadas. João Vitor precisa entender que quem sustenta o clube é o torcedor, não ele. E quando ele encara a torcida daquele jeito, ele não tá sendo corajoso, tá sendo irresponsável. Já o atacante Pablo Vegetti, mesmo tendo feito o único gol do Vasco, também tá na mira. Nos últimos jogos o desempenho dele caiu muito. É um centroavante que vive de gols e se os gols não estão saindo, a cobrança vem com força. E com razão. Nos últimos 4 jogos ele marcou apenas uma vez. E ainda assim parece ter uma vaga garantida no time, como se fosse intocável. Pedro no Flamengo já foi pro banco. Germán Cano no Fluminense também. Rafael Veiga no Palmeiras já ficou de fora. Porque o Vegetti é inquestionável no Vasco, Diniz tentou justificar dizendo que ele é um cara que sempre se dedica, que quase sempre aproveita as chances, que tem bom histórico. E realmente ninguém questiona o esforço do cara. Mas esforço não basta. O Vasco precisa de resultado. Precisa de gol. Precisa de vitória. E se o centroavante não tá entregando, tem que testar outro. É simples. Mas parece que dentro do Vasco tudo é mais difícil. O time precisa contratar, mas não contrata. Precisa reformular, mas mantém os mesmos erros. E enquanto isso o torcedor vai acumulando frustrações. A Sul-Americana foi embora. Da forma mais dolorosa possível. Com goleada, com eliminação em casa, com protesto, com jogador debochando da torcida. Um retrato do caos que o clube vive. E agora vem aí a Copa do Brasil. Mais um desafio, mais uma chance. Mas a pergunta é: esse time tem condições de avançar com esse elenco, com essa postura? O torcedor já não sabe o que esperar. E a resposta precisa vir urgente. Dentro de campo. Porque do jeito que tá, o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro é real. O foco tem que mudar, a atitude tem que mudar, o ambiente tem que mudar. A torcida já mostrou que vai continuar cobrando. Já mostrou que não vai aceitar ser feita de boba. E se a diretoria, comissão técnica e jogadores não entenderem isso agora, pode ser tarde demais. E o que mais revolta, amigo vascaíno, é que parece que o clube virou um campo minado onde cada jogo é uma bomba prestes a explodir. É técnico tentando justificar o injustificável, jogador querendo ensinar o torcedor a torcer, diretoria desaparecida e a torcida, sempre ela a única que nunca abandona. Porque enquanto tudo desmorona lá dentro, é a galera que canta, que protesta, que veste a camisa e acredita. Mas até quando essa fé resiste? Porque nem a mais fiel das torcidas aguenta ser humilhada em sequência sem uma reação. Olha só o que aconteceu com João Vitor. É inacreditável como ele insiste em arrumar problema com o torcedor. Não é de hoje. A gente lembra do episódio lá em Saquarema ainda no começo do ano, quando ele discutiu com torcedores no jogo contra o Sampaio Corrêa. Aquilo já tinha deixado a galera com o pé atrás. Depois veio aquele deboche no Equador quando o Vasco tomou um vareio e o cara ainda teve a ousadia de rir. E ontem, para fechar o pacote da falta de respeito, o cara cruza a bola pro gol do Vegetti, olha para a torcida com desdém e quase manda aquele famoso "chora mais". Isso depois de ser vaiado durante o jogo inteiro. Não dá. Isso é provocação, é ego inflado, é despreparo.
E aí vem dizer que foi mal interpretado, que só respondeu uma pergunta que a torcida tem que confiar. Como assim a torcida não pode ser tratada como se fosse o problema? A torcida é a única parte que nunca falha. Quem precisa reconquistar a confiança é o elenco. E se o jogador não entende isso, tá no lugar errado. O Vasco é gigante. O Vasco não é terra de ninguém. E jogador que não aguenta pressão tem que sair. Porque se não sabe lidar com crítica em clube grande não serve para vestir essa camisa. Mas para piorar, o técnico Fernando Diniz também segue nessa linha de proteção exagerada. É um discurso quase paternal defendendo o elenco com unhas e dentes mesmo quando o elenco claramente não entrega em campo. Ele diz que o João Vitor foi bem, que ganhou duelos, que foi aplaudido. Mas uma jogada boa não apaga uma temporada inteira de falhas, de postura equivocada, de conflitos com a arquibancada. O torcedor não quer queimar ninguém, mas quer resposta. Quer ver atitude, comprometimento, sangue nos olhos. E Diniz precisa entender isso. Porque sim, ele tem méritos, tem ideias interessantes, tem um estilo de jogo que encanta quando dá certo. Mas o futebol não vive de intenção. Vive de resultado. E se o resultado não aparece, as ideias se perdem. O time pode ter posse, pode trocar passes, pode dominar a partida, mas se não transforma isso em gol, em vitória, tudo vira fumaça. E o que a gente vê hoje no Vasco é justamente isso, um monte de fumaça, mas nada de concreto. Nada que mostre que o time evoluiu, que aprendeu com os erros, que está pronto para dar a volta por cima. E o Vegetti, outro que virou símbolo dessa fase nebulosa. O argentino chegou com moral, caiu nas graças da torcida, fez gols importantes, mas ultimamente tá devendo. E muito. Nos últimos 4 jogos só balançou as redes uma vez. E ainda assim é titular absoluto. Não tem disputa, não tem sombra, não tem ninguém sendo testado. Enquanto isso, outros clubes colocam seus artilheiros no banco sem medo. Pedro no Flamengo já foi barrado. Cano no Fluminense já começou no banco. Rafael Veiga no Palmeiras também. E o Vasco segue tratando o Vegetti como indispensável mesmo quando ele não entrega. Isso é comodismo. Isso é falta de meritocracia. Diniz até tenta defender dizendo que ele se dedica, que é comprometido, que vai voltar a marcar. Mas até quando esperar? Futebol é momento. E se o cara não tá no momento certo, tem que sair. Não é sobre queimar, é sobre dar chance a quem pode fazer mais. Porque o Vasco tá numa situação que não permite erro. Cada ponto é precioso. Cada jogo é uma decisão. E não dá para continuar insistindo em fórmulas que não funcionam. Não dá para achar que só porque um jogador teve boa fase no passado ele tem vaga eterna no presente. A fila tem que andar. E o mais triste é que enquanto a gente discute essas questões técnicas, táticas, comportamentais, o clima interno do Vasco só piora. É briga com torcida, é jogador respondendo mal, é comissão tentando abafar crise, é diretoria calada. A única coisa que se mexe é a paciência do torcedor, que tá por um fio. E com razão. Porque ver o Vasco desse jeito é desesperador. A gente não tá falando de um clube qualquer. A gente tá falando de uma instituição centenária que carrega uma história riquíssima, que representa milhões de apaixonados. E que hoje é motivo de piada entre rivais. É duro dizer isso, mas é a realidade. O Vasco virou chacota. E não porque perdeu uma competição, mas porque perdeu a identidade. Perdeu a postura. Perdeu o respeito. Quando um clube entra em campo e não demonstra garra, quando a diretoria não dá satisfação, quando o técnico protege demais, quando o jogador debocha, a instituição vai se desmoralizando. E o torcedor, que sempre foi o maior patrimônio, vai se sentindo cada vez mais distante. A arquibancada já não é mais sinônimo de apoio incondicional. Agora é palco de cobrança, de protesto, de tristeza. E vem aí mais uma decisão. A Copa do Brasil é o próximo desafio. E sinceramente não dá para saber o que esperar. Porque o Vasco é imprevisível. Pode até fazer um bom jogo, arrancar uma vitória, mas ninguém garante que isso vai se repetir. O time é inconsistente, emocionalmente abalado, com peças que não funcionam juntas. E se a diretoria não agir rápido, se o elenco não se transformar, se a comissão não mudar a postura, o buraco vai ficar ainda mais fundo. E aí não adianta chorar. O rebaixamento no Campeonato Brasileiro é um risco real.
E essa eliminação na Sul-Americana pode ter sido só o primeiro tombo de uma temporada desastrosa. O torcedor quer reação. Quer atitude. Quer respeito. Chega de discursos vazios, de entrevistas ensaiadas, de promessas que não saem do papel. É hora de ação. O Vasco precisa virar a chave. Precisa entender que o tempo da paciência acabou. Agora é cobrança. É entrega. É sangue nos olhos. Quem não estiver disposto a isso, que peça para sair. Porque o Vasco não pode mais ser abrigo de jogador acomodado, de dirigente omisso, de técnico passivo. A instituição Vasco da Gama é muito maior do que qualquer nome que esteja lá dentro. E se essas pessoas não oram essa camisa, não representam essa história, não sentem esse peso, então estão no lugar errado. O Vasco precisa ser devolvido ao torcedor. Um torcedor que não merece sofrer tanto, que já carregou esse clube nas costas por tempo demais. E que agora exige resposta. Em campo, com resultado. Porque se o futebol não voltar, o futuro será ainda mais doloroso. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Um rumor que começou a circular nos bastidores de São Januário promete movimentar os próximos dias no Vasco da Gama. O técnico Fernando Diniz estaria considerando não utilizar dois dos principais nomes do elenco na disputa da Copa Sul-Americana: o meia Felipe Coutinho e o atacante Pablo Vegetti. A informação, tratada como possibilidade por fontes próximas ao clube, ainda não foi confirmada oficialmente, mas já gera reações intensas entre torcedores e analistas esportivos. A justificativa, segundo o burburinho, teria mais a ver com questões táticas do que com problemas físicos ou extracampo. Diniz, conhecido por seu estilo de jogo extremamente móvel e técnico, estaria repensando o encaixe dos dois jogadores em sua filosofia para torneios internacionais, onde a exigência de intensidade e versatilidade costuma ser ainda maior. Coutinho, embora tenha sido recebido com festa em seu retorno ao clube, ainda não apresentou a regularidade esperada, e Vegetti, apesar da importância na temporada passada, não seria considerado indispensável no modelo de jogo que Diniz quer implementar. A possível ausência dos dois na competição continental levanta questionamentos sobre os planos do treinador para a Sul-Americana. Fontes ligadas ao clube afirmam que Diniz estaria apostando em nomes mais jovens, velozes e com maior capacidade de recomposição, algo que nem Coutinho nem Vegetti têm demonstrado com consistência. No entanto, há quem veja nessa decisão um risco estratégico, considerando a experiência dos dois atletas, especialmente em jogos de mata-mata, onde a frieza e o repertório técnico podem ser decisivos. Ainda é cedo para cravar qualquer decisão definitiva, mas a simples menção dessa possibilidade já tem alimentado debates acalorados nas redes sociais. Parte da torcida considera impensável deixar Coutinho fora de um torneio continental, enquanto outra entende que o momento pede ousadia e renovação. O clube, por enquanto, mantém silêncio, e Fernando Diniz também não comentou publicamente o assunto. Até que haja uma definição oficial, o que se tem é apenas um rumor, mas um rumor que, se confirmado, pode mudar drasticamente os rumos do Vasco na Sul-Americana. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.